Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua presença, poder e propósito. Estamos submissos a ti, Espírito de Deus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Tua presença enche esse lugar. As trevas são dissipadas. A verdadeira luz brilha e resplandece sobre todos nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Meus irmãos, que alegria, mais uma vez quero expressar minha gratidão a Deus por estar com vocês nesse tempo tão especial. Denilson, Andréia, são amigos. A reflexão que faço é que Deus me trouxe esses dias aqui para trazer um consolo tão especial no meu coração. Tem uma graça muito especial da parte de Deus sobre esta igreja, sobre esta congregação. E nesses dias eu pude beber disso também. Estou saindo renovado, fortalecido pelo Senhor. Mas concluindo o nosso assunto, começamos a compartilhar ontem, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Em Efésios 1, verso 15 ao verso 17, onde Paulo escreve dizendo que, tendo ouvido da fé que havia nos irmãos no Senhor Jesus, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e do amor de uns para com os outros, ele escreveu: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Uma igreja com fé e com amor. E Paulo ainda orando porque faltava algo. Eles precisavam de algo especial. Mesmo com essas virtudes de fé e de amor, Paulo orava para que eles recebessem de Deus, o Pai da glória, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. O Espírito Santo que nos dá a sabedoria de Deus, nos leva a saber o que Deus sabe. Uma explicação simples. Para que eu e você, sabendo o que Deus sabe, possamos pelo Espírito revelar essas coisas. Porque o que não se revela na nossa vida é porque não sabemos. Amém ou não? Ainda está em nível de mistério. Se ignoramos algo, e isso não se revela, não aparece, não se manifesta, e a vontade de Deus é que isso seja revelado, seja manifestado, se torne visível, haja um testemunho para a glória de Deus. E essa obra quem realiza é o Espírito Santo. O tema dos irmãos esse ano é vivendo o reino de Deus no governo do Espírito Santo. E como dependemos totalmente do Espírito de Deus, pois Ele nos concede sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, não é um conhecimento parcial. Já é tão boa a vida com o Senhor, e eu imagino que você talvez esteja naquele nível onde não mexe não, tá bom. Só que Deus quer nos levar ao pleno conhecimento. Não podemos ficar estacionados em um conhecimento fragmentado, limitado, aquém daquilo que Deus, na sua plenitude, aleluia, realizou em Cristo Jesus e quer compartilhar comigo e com você, para que eu e você saibamos o que Ele sabe,
Conheçamos o que ele conhece no seu Filho, pois em Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, aleluia! E pelo Espírito Santo essas coisas nos são reveladas, aleluia! Para que eu e você saibamos tudo o que Deus planejou em seu Filho Jesus. Para mim, para você, e essas coisas agora comecem a ser reveladas e manifestadas. Falamos sempre, tocando nesse assunto, sobre realidades espirituais. E quem sabe o que é isso que está aqui na minha mão? É um lenço. Nós temos muita facilidade de identificar realidades físicas e materiais. Só que Deus está nos chamando e nos convidando para que não apenas como identificamos, até muito mais do que isso, do que identificarmos essas realidades físicas, materiais, possamos discernir as coisas espirituais. Por isso que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Para eles são loucuras, não podem entendê-las, elas se discernem espiritualmente. E Deus está nos chamando para isso. Amém? Glória a Deus. E ontem, a questão com a qual nós concluímos o encontro foi: o que precisamos saber e revelar pelo Espírito Santo? Pelo menos 3 coisas. Quem somos? Onde estamos? E o que podemos? Diga para quem está do seu lado: você está preparado? Quem somos? Efésios capítulo 1, verso 5 diz que em amor o Pai nos predestinou para filhos. Uma versão diz para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua boa vontade. Não foi de má vontade, não, foi com alegria, com satisfação, de boa vontade, Deus em Cristo. Pois falamos ontem que fora de Jesus nada feito. Tudo o que Deus planejou é em Cristo. E em Cristo eu e você fomos predestinados para filhos de Deus. Posição mais honrada, mais alta, mais preciosa, mais importante, aleluia, que um ser humano pode alcançar, receber, na verdade, porque é dádiva graciosa da parte do Senhor. Põe a mão no teu coração e diga: eu sou filho de Deus, aleluia. Diga ao seu irmão: você é filho de Deus. Tá bom, quer mais? Não tem mais. Ser filho de Deus é tudo, aleluia. É o máximo. Diga para o seu irmão: é o máximo. Aleluia. João escreveu sobre isso dizendo, 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Que privilégio. Não somos órfãos, bastardos. Somos filhos. Filhos do Deus vivo. Filhos do Criador dos céus e da terra. Deus é o nosso Pai. Aleluia. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1 diz: mas a todos quantos o receberam, 1:12, deu-lhes o poder, uma capacitação espiritual, força.
Você recebeu poder de ser feito filho de Deus. Olha para o seu irmão e diga: você não é fraquinho não, irmão. Você está entendendo o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele? O que eu não sei não se revela. Se eu não sei dessas coisas, isso não se revela. Não é próprio de um filho de Deus viver se arrastando, mendigando, murmurando, se queixando, abatido, angustiado, entristecido, frustrado, cabisbaixo. Os filhos do Deus vivo resplandecem, são plenos de alegria, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, pois enfrentam sim. Mas em todas estas coisas, como Paulo escreveu em Romanos 8, somos mais que vencedores, aleluia, filho de Deus. Quem somos? Além de filhos de Deus, abençoados. Verso 3 de Efésios 1 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Uma versão diz: nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: não faltou nada. E é muito interessante porque nós, quando nos encontramos, dizemos uns para os outros: Deus te abençoe. Uma declaração como essa, na verdade, está nos dando a entender que não foi abençoado ainda. E o texto diz que Ele nos tem abençoado. Nos abençoou. Mas o que eu não sei não se revela. É por isso que eu digo: Deus te abençoe, porque Ele não te abençoou, Ele vai te abençoar no futuro. Quando eu deveria dizer: Deus já te abençoou. Vamos fazer esse teste? Cumprimenta seu irmão e diga: Deus já te abençoou. Aleluia! Contextualiza aí, obviamente, Deus me perdoe, é uma coisinha minha. Diga assim: felizardo, Deus já te abençoou. Você é bem-aventurado e não sabia. Você tem tudo. Aleluia. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Foi radical nisso. Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Talvez você não tenha um carro zero, mas você tem a alegria, a paciência, o louvor em teus lábios, a satisfação, a gratidão. Você é feliz, aleluia, porque Deus te tem abençoado, aleluia, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para cada necessidade material, tem uma bênção espiritual da parte de Deus, que nos sustenta, fortalece, capacita, aleluia, e nos conduz em vitória, em triunfo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Quem somos? Filhos,
filhos abençoados, filhos escolhidos. O verso 4, Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu, uma versão diz nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo, para sermos santos, não qualquer coisa, sermos top de linha, santificados com o seu caráter, irrepreensíveis em Cristo, em sua presença, predestinados, abençoados, escolhidos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos. Tantas outras coisas que vamos lendo na carta aos Efésios e ficamos impressionados por tão grande amor. E às vezes nos esquecemos ou nem sabemos dessas coisas, mas por isso que Paulo, tendo ouvido da fé que havia nos irmãos, entre os irmãos no Senhor Jesus e do amor de uns para com os outros, não cessava de dar graças, fazendo menção deles em suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus sabe que em Cristo Ele nos predestinou, em Cristo Ele nos tem abençoado, em Cristo Deus nos escolheu, aleluia! Eu e você que precisamos saber. Porque quando soubermos, com a ajuda do Espírito Santo, isso se revelará, se manifestará, aleluia! Nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos, no testemunho, no louvor, na adoração, na vida com Deus, isso se manifestará, se revelará, se tornará visível. Amém, meus irmãos? Onde estou? Tem muito mais, mas eu vou respeitar o horário aqui. Onde estou? Que coisa impressionante. Estamos em Cristo. O bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos nele, em Jesus, e nele assentados nos lugares celestiais, com visão panorâmica de cima de todas as coisas. De vez em quando tem alguém entre nós que se sente como quem está embaixo, olhando para as alturas e dizendo: ó, Altíssimo. E a palavra do Senhor afirma que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que eu não sei não se revela. E assim quem está em Cristo, quando ora pela sua casa, ele ora dizendo: Senhor, eu estou em Cristo. Tu me colocaste em teu Filho. Efésios 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tua palavra diz que eu estou em Cristo, assentado nos lugares celestiais. E agora deste lugar onde tu me colocaste, Senhor, eu libero a tua bênção sobre a minha casa, sobre o meu lar,
sobre minha esposa, filhos. As irmãs vão orar sobre meu marido, orando como quem está em cima e não embaixo. Você vai para o seu trabalho e diz: ah, Senhor, estou entrando em Cristo Jesus pelas portas desta empresa, e da tua parte, agora em quem eu estou, é liberada a graça, a prosperidade, a santidade, a bênção sobre este lugar. Demônios têm que sair. Aleluia, aleluia. Porque aqui agora se estabelece a tua presença, aleluia. Tua glória enche esse lugar, Senhor. Orando e declarando. Amém. Glória a Deus. Porque onde estou? Estou em Cristo. Onde estou? No corpo de Cristo. Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, aleluia, bem ajustado, consolidado. Diga: eu estou no corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. E aí você ora e diz: Senhor, eu estou em Ti. Sou um membro do Teu corpo e agora eu recebo a vida. Aleluia! Tua vida flui. É o que senti esses dias aqui. Estava sentado dando graças ao Senhor. Falei: Senhor, obrigado por me trazer nesses dias, esse final de semana com os meus amados, amigos preciosos. Obrigado pela tua vida que flui, Senhor, no teu corpo, que me fortalece, que me abençoa. Louvado seja o teu nome, amém, irmãos? A vida do Senhor que flui entre nós, de uns para com os outros. Porque onde estou? Em Cristo, no seu corpo, perante o Senhor. O mesmo texto de Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Onde eu estou? Perante o Deus vivo. Uau! Não há véu, não há barreiras, não há obstáculos. Pela fé, estou perante o trono da graça, perante o Deus vivo. Jesus está sentado à destra de Deus e eu estou nele. É só dar uma olhadinha de lá. Aleluia! Amém ou não? Pela fé. Por isso o justo vive pela fé. Não andamos por vista, porque esses olhos são tão limitados. Efésios 1:18 diz: iluminados os olhos do vosso coração. Temos olhos espirituais, nosso coração tem olhos que são iluminados pelo Espírito Santo por meio da palavra em Cristo, para que eu e você, com os olhos abertos, desvendado, aleluia, possamos contemplar o trono da graça do nosso Deus, amém? Glorioso Pai, aleluia! Porque por meio dele, de Cristo Jesus e do Espírito Santo, eu e você temos livre acesso, com ousadia. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: você não é fraco, então. Diga para o seu irmão: você sabia dessas coisas? Porque Deus sabe de tudo isso. Ele planejou tudo isso em Cristo. Mas eu e você precisamos do Espírito Santo, que nos dá sabedoria e revelação. Sem a ajuda do Espírito Santo, nossa visão é tão limitada. A visão do próprio Senhor, a nossa própria visão de nós mesmos,
E aí os anos vão se passando e a gente vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, e aquela vida esquisita, estranha, uma distorção do que nós vemos na palavra do Senhor. Quantos de nós querendo merecer estas coisas, querendo fazer alguma coisa para que seja digno? Ontem falamos sobre a riqueza tão discorrida por Paulo na carta aos Efésios, a riqueza de Deus. Deus é rico em misericórdia, rico em bondade, rico em graça, em glória. Não é por minha causa, não são as minhas virtudes, méritos meus, de jeito nenhum. Todo o crédito está em Cristo Jesus, aleluia! E a graça do nosso Deus, que sobeja, que transborda, que excede, que não acaba. Eu choro cantando essa canção. Talvez não tenha sentido para outras pessoas, para mim tem tanto sentido. Porque toda a trajetória da vida e obra do Senhor Jesus, Deus me mostrou que foi por amor. Criar os céus e a terra, descer dos céus à terra, viver entre os homens, viver em santidade sem cometer um pecado sequer, fazendo o bem, levando as dores, morrendo pelos pecados, ressurgindo dentre os mortos, sendo exaltado, vencendo o inimigo, prometendo o seu retorno, e ele está chegando, amém? Diga ao seu irmão, ele está chegando, ele está chegando, aleluia. Tudo isso por amor. Não nos gloriamos em nós mesmos, mas na cruz de Cristo, na obra de Jesus, no propósito de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É um resuminho rápido, esse assunto é de um final de semana inteiro, quem sabe, né? Uma outra ocasião. O que podemos? Quem somos? Onde estamos? O que podemos? Que coisa impressionante. Efésios 1,18 diz: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabermos qual a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que podemos? Estabelecer o reino do Senhor, aleluia, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Quando você sabe dessas coisas, você pega essa palavra e diz: Senhor, Tu me colocastes em Teu Filho, e para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas, Tu nos destes o Teu Filho. E agora, pela fé, eu declaro Jesus cabeça da minha casa, cabeça da minha família. Tu és Senhor desta casa, aleluia! Amém ou não? Podemos. Está escrito.
O que podemos? Efésios 6, verso 10 diz: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 3, verso 14, Paulo escreveu: por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua graça ou glória, às vezes me foge aqui, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que podemos? Nos fortalecer. Senhor, Tu me colocaste em Teu Filho, e colocaste Teu Filho em mim, pois Teu Espírito, o Espírito de Cristo, habita em mim. E agora, mediante o Teu Espírito que em mim habita, eu sou pela fé fortalecido com poder. Mediante o Teu Espírito no meu homem interior, aleluia, sou revestido, fortalecido com poder. Você sabia que pode isso? Diga para o seu irmão, ficar fraco quem quer. Você está desconfiado ainda? Pelo menos confere na Bíblia, né? Se tiver escrito, creia pelo menos no que está escrito. Podemos e devemos nos fortalecer no Senhor. Senhor, me fortaleço em Ti e na força do Teu poder. Não é pensamento positivo. Não é virtude humana. Você não está dizendo, eu sou bom, eu sou forte. Não, você está dizendo, em Cristo, em quem Tu me colocastes, eu sou fortalecido pela fé, aleluia. Me revisto de força pela fé, mediante o Teu Espírito que habita em mim. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu me fortaleces, Senhor. Tu me renovas, aleluia, Tu me sustentas, Senhor, está escrito em Tua palavra, amém, irmãos? Eu e você temos muito que frequentar essa academia espiritual, muito. O que podemos? Podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Podemos e devemos nos revestir do novo homem. Acho que é Efésios 4, 24, se não me falha a memória, onde ele diz, revesti-vos do novo homem, de Cristo, esse novo homem é Jesus, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da... O significado dessa palavra é entrar numas vestes. Eu e você temos que entrar nessas vestes. Podemos. Está escrito. Não é uma brincadeira. Você está falando, os revistais, sejam fortalecidos. Efésios 6, 11. Tomai toda a armadura de Deus. Você tem que tomar. Porque você pode. Não sei que você não saiba. Se não soubermos, não se revela. O que não se revela é que a gente não sabe. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos... Por isso que Paulo está orando para que Deus concedesse espírito de sabedoria e revelação. Essa é a vida de fé.
Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, a primeira coisa, a esperança do seu chamamento, Ele está nos chamando para isso. Você talvez ouça essas coisas e vá para casa e coloca no seu arquivo onde vai mofar. Agora Deus está me mostrando que tem pessoas que já estão tomando posse, aleluia. E no retorno para casa já vai, volto para casa fortalecido. Aleluia, essa semana é uma semana diferente, porque eu viverei essa semana em Cristo, em Jesus, aleluia. Desfrutando, usufruindo, tomando posse de toda sorte de bênçãos espirituais com as quais Deus me tem abençoado, me tem concedido toda a provisão de graça, aleluia, de força, de poder, amém, irmão? O espiritual determina o material, o físico, mas o físico não determina o espiritual. Por isso Deus está nos chamando para que em Cristo, através do Espírito Santo, eu e você possamos fluir, permanecer nesse plano maravilhoso que Deus planejou para nós. Amém? Você está animado? Quem somos? Diga aí para quem está do seu lado, quem é você, hein? Responde, quem é você? Por favor, não pega seu RG não, nem a CNH, diga de cor, eu sou filho, aleluia, abençoado, escolhido, predestinado, herdeiro de Deus, aleluia. Diga para o seu irmão onde você está, e pelo amor de Deus não diga o endereço aqui não, diga eu estou em Cristo nos lugares celestiais, aleluia, assentado em Jesus. Pergunta para o seu irmão, o que você pode? Você pode alguma coisa? Diga em Cristo todas as coisas. Tudo posso. Aleluia, naquele que me fortalece. Não apenas fazer, mas até suportar. Porque é o contexto ali. Tudo. É tudo. Não há limites em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, Pai, porque Tu nos concede espírito de sabedoria e revelação no Teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do nosso coração para sabermos qual a esperança do Seu chamamento, a riqueza da glória, da Tua herança nos santos e qual a suprema grandeza do Teu poder para com os que creem, Senhor. Nós cremos, nos apropriamos pela fé e Te agradecemos por esse tesouro em Cristo que o Senhor nos tem dado. Tu nos tens enriquecido em Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Fique de pé, querido. Vamos cantar mais.